A polícia segue as buscas pelo rapper Oruan, que teve a prisão determinada pela justiça. Segundo a defesa, o artista não pretende se entregar, informação confirmada por seus advogados. Oruan, que é filho do traficante Marcinho VP, violou a tornozeleira 66 vezes e isso fez com que ele tornasse o exemplo dos bolsonaristas que insistem em defender Jair Bolsonaro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Não tem como defender. Não tem como Não defender. tem, não tem. E assim, eu não vou nem 66 vezes, tentar, mas Sofia. quantas vezes ele usou ferro de solda? Acho que nenhuma. Então, Sofia, ele tem uma justificativa. A gente vai ouvir a justificativa dele, mas não é nem sobre tentar defender o Oruan, é mais sobre o que estão tentando fazer. Quando é que você imaginou que os bolsonaristas iam utilizar o Oruan para falar sobre o legislativo brasileiro, sobre como o Bolsonaro deveria estar fora do presídio, fora da papudinha? É um negócio assim estranho, né? Então, eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria da CNN, que vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o Oruan. É a segunda tentativa, hoje foi o segundo dia de que a polícia foi atrás do Oruan para entender o que estava acontecendo, para executar o mandato de prisão. E o mandado de prisão do Oruan ele é muito simples, porque, de acordo com a juíza, ele teria violado as medidas cautelares básicas. Não dá para defender o Oruan. Vamos lá, só começar por esta notícia, por gentileza. Traz informações sobre Oruan, o rapper que nesse momento é considerado foragido da justiça, é procurado. Ele foi às redes sociais, postou um vídeo, Kleber. Traz pra gente então os detalhes sobre o que foi a publicação do rapper. Repito, segue foragido. É isso, Carol. Ótima quinta-feira para você. Bom dia para quem nos acompanha também. O vídeo publicado nas redes sociais do rapper, como você destacou agora, Carol, traz momentos em que ele aparece utilizando uma tornozeleira eletrônica. E a legenda afirma que, diferentemente do que diz a justiça, que ele negligenciou o equipamento, o aparelho apresentou um problema para o carregamento. O rapper Oruan, Mauro ao contrário, ou Davi Nepomuceno, nome de origem, está sendo procurado pela polícia depois que a Justiça do Rio expediu um novo mandado de prisão. A juíza Tula Mello expediu esse mandado de prisão no começo da semana, depois que o STJ revogou um habeas corpus. Isso aconteceu no entendimento do juiz, do Superior Tribunal de Justiça também, do TJ aqui no Rio, porque Oruan descumpriu medidas cautelares que foram impostas, como, por exemplo, a utilização de uma tornozeleira eletrônica. A decisão cita, inclusive, que foram mais de 20 episódios de negligenciamento da utilização desse equipamento. Também cita que ele desrespeitou medidas como, por exemplo, o recolhimento noturno aos fins de semana. Oruan, a gente lembra, foi preso no ano passado depois de uma operação que aconteceu no Juá, uma área nobre aqui da capital fluminense, na região sudoeste do Rio. Naquele episódio, policiais civis da DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, foram até o condomínio onde morava o cantor para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente suspeito de integrar o Comando Vermelho. Naquele episódio, Oruan jogou pedra. Isso. E aí a matéria vai finalizar dizendo que o Oruan jogou pedra nas viaturas e foi aí acusado de tentativa de homicídio. Tem alguns questionamentos sobre se de fato jogar pedra seria tão grave assim ou é por falta de outras acusações que poderiam imputar ali para o Oruan. E ele acabou sendo preso, está respondendo na justiça, mais uma vez, tentou 66 vezes violar a tornozeleira, que é um dado absurdo. Eu vou te pedir só para trazer a matéria na tela mesmo, Sofia, por favor. Olha isso, olha esse absurdo, a matéria que a Metrópolis aponta aqui, que o Oruan violou, né, a tornozeleira 66 vezes e o dispositivo permanece descarregado. O Mauro, né, o Oruan, ele acaba apontando, de acordo com a defesa, que a tornozeleira está com problema de carregamento. Está com problema de carregamento, eles tinham que entrar em contato com os agentes, né, resolver isso aí, mas enfim,
desde dezembro que a tornozeleira está sem sinal, e aí a juíza determinou que o Mauro, que o Oruan, fosse preso e para continuar o seu processo. Então, já que as medidas cautelares não estão sendo respeitadas, de acordo com isso, essa informação, para terminar o processo encarcerado. A gente vai esperar para ver o que acontece. A defesa do Oruan informa que ele não vai se entregar, mas a gente tem aí o bolsonarismo usando o Oruan para dizer: olha só, gente, se o Oruan está dizendo que esse dispositivo está com problema, ele devia ter ido para a SEAP para fazer a substituição e não só deixado de lado. Isso é porque é uma outra pessoa, é assim que a polícia trata bandido, e eles usam inclusive esse termo. Com Bolsonaro é diferente, tá vendo que é uma perseguição política? E a gente vai ouvir o choro do Eduardo. Vamos ouvir o Bananinha falando sobre isso. O fugitivo Eduardo, né, que saiu do Brasil para não ser preso, com medo de ter que usar uma tornozeleira também, falando sobre a tornozeleira. Vamos lá, Sofia? Bora lá. Uma situação dessa, que tenha violado 28 vezes a tornozeleira, e você compara com o tratamento que foi dado ao Jair Bolsonaro, né? Tô olhando essa notícia aí falando que o Oruan violou a tornozeleira 28 vezes. E independentemente Pra se o mim Oruan, tá isso sem aqui é o som, Oruan. não sei se o pessoal aqui no Mas não, chat qualquer está ouvindo. Pra mim tá... Tá sem áudio mesmo. Vamos colocar de novo aqui para engraçado. Para mim tava ouvindo, mas se o chat não está ouvindo, a gente tem que colocar, não. O chat tem que ouvir também. Isso. Vamos começar de Gente, volta. desculpa fazer vocês ouvirem o Eduardo, mas Diga se agora está, Dai. Uma situação dessa, rapidinho. que tenha violado 28 vezes a tornozeleira, e você compara com o tratamento que foi Sem? dado ao Jair Bolsonaro, né? Tô olhando essa notícia aí falando que o Oruan violou a tornozeleira 28 vezes. E independentemente se o Oruan, isso aqui é o Oruan. Vamos imaginar qualquer pessoa que esteja numa situação dessa, e que tenha violado 28 vezes a tornozeleira, e você compara com o tratamento que foi dado ao Jair Bolsonaro, né? Realmente escancara a perseguição que a gente está vivendo. Você vê todo aquele arcabouço jurídico da Constituição, todos os discursos e a argumentação dos garantistas, sempre dourando a pílula, mas que, na verdade, mais do que nunca, todo mundo está enxergando que é para proteger bandido. E quando você tem um Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que, muito pelo contrário, não deu golpe e muito menos envolvido com questão de drogas ou corrupção, o tratamento é muito pior. Então a gente tem que falar isso para deixar realmente registrado, deixar escancarado, e é assim para gerar indignação, para a gente, com essa indignação, transformar em mudança na eleição desse ano. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, a anistia ainda vai sair. Não. Eduardo, ô Dudu, vai não, amigo, vai não, você se acostume com isso. Acabou a anistia, Dudu, acabou. Agora, Sofia, eu coloquei de última hora um link só para algumas pessoas não acharem que isso é exclusivo do Oruan. Coloquei tanto na nossa pauta como aqui no chat privado, porque teve um caso também escandaloso no ano passado aqui na Bahia. Infelizmente, acontece. É difícil quando isso acontece com uma pessoa que já tem uma certa visibilidade na mídia e uma certa perseguição, que aí é uma questão de raça, classe e CEP de onde nasceu. Nem é o CEP que mora mais, mas o seu nascimento. E no caso do Oruan, especificamente o fato dele ser filho do Marcinho VP. Ainda que ele diretamente, a polícia não tenha associado ele diretamente a nenhum tipo de organização criminosa. Ele, enquanto cantor. E aí aqui a matéria fala, né, que esse homem é um empresário aqui na Bahia, ele responde por um processo de extorsão e ameaças à ex-companheira. Esse homem alto, branco, no auge da sua brancura, pelo menos aqui, né, para a Bahia, é uma pessoa de classe média, ali classe média aqui, e ele foi preso depois de violar a tornozeleira 67 vezes. É o advogado Paulo Roberto de Valente Júnior, ele tem 42 anos, ele foi preso no meio do ano passado, após cometer essas 67 violações da tornozeleira entre 2024 e 2025. Porque a tornozeleira é uma medida cautelar. Para que, de fato, ela seja efetiva, precisa ter monitoramento, precisa ter agentes suficientes para monitorar essas pessoas. Então, infelizmente, muitas pessoas elas cometem, né, elas conseguem cometer essas infrações. Uma coisa é a tornozeleira descarregar,
alguém vai entrar em contato por ligação, mas 67 vezes é demais. E esse empresário também, esse advogado também, chegou a ser preso depois de 67 vezes. E por que eu estou trazendo isso? Porque é interessante para não ficar aquela ideia, Sofia, de que, olha, o Oruan tem blindagem na justiça, bandido, a polícia cuida, porque existe esse discurso nas redes sociais em relação ao Oruan. Logicamente não é assim, gente. Nós temos um sistema prisional que falhou, mas que bom que não falhou com o Bolsonaro, porque ele tentou quebrar a tornozeleira, é por isso que ele está na papuda. Ele não está na papuda porque ele tentou opinar sobre a vida de ninguém nas redes sociais. Ele cometeu crime. É isso, Sofia. Que absurdo, gente. Que absurdo o Eduardo e toda essa galera da extrema-direita ali com esse discurso. Dai, assim, querer colocar o Oruan entre todas as pessoas como alguém que teria algum tipo de privilégio com relação à justiça é uma coisa completamente sem noção. Porque, assim, não vou aqui defender o Oruan, eu acho que ele está errado nesse caso. Então, não é nesse sentido que eu digo, mas eu digo no sentido que, gente, o Oruan é uma pessoa que faz parte de uma população que normalmente normalmente mesmo, sabe? São perseguidos pela justiça, são as pessoas que são preteridas pela justiça, pelo nosso sistema prisional, pelo nosso sistema policial. São as pessoas negras, as pessoas das comunidades e tal. O Oruan pode ter conseguido ganhar muito dinheiro, mas isso não apaga a origem dele, diante da visão que a nossa sociedade tem. Então, isso aí é praticamente aquele discurso da cristofobia, do racismo reverso, sabe? De tentar inverter a situação, de tentar colocar os grupos que normalmente são os grupos mais oprimidos como se fossem os grupos privilegiados. E o grupo que normalmente é o grupo opressor, do homem branco, de classe alta, etc., como se fosse a grande vítima da sociedade. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso faz menos sentido ainda se você pensar a quantidade de privilégios que o Bolsonaro tá tendo, gente. O Bolsonaro tá numa cela de luxo, praticamente, na Papudinha. Uma cela que era para 4 pessoas. E para essas 4 pessoas já é muito bom comparado com o que é o sistema prisional brasileiro. E ele ainda tá sozinho. Sabe? Ele tá numa cela que é melhor do que a casa de boa parte da população brasileira. E o Eduardo vai tentar colocar o cara como se ele tivesse, de alguma forma, sendo perseguido político. Pelo amor, Eduardo, tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Mas é aquela coisa, não sobrou nada. Não sobrou nada para o clã Bolsonaro, além de fazer esse tipo de chororô. Porque o Bolsonaro foi julgado de maneira justa, de maneira pública. Todo mundo viu as provas que foram apresentadas contra ele. E ele perdeu. E ele perdeu porque ele era culpado. E agora que ele já foi condenado, terá sido julgado, eu posso falar, não é nem supostamente não, ele era culpado. Ele tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Ele só tá pagando as consequências. Tem nada de perseguição aí. Mais alguma coisa, Dai? Não, Sophie, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.